paz do Senhor Jesus, chegando com mais um vídeo da meditação da Palavra do Senhor. Quero convidar você a estar meditando juntamente comigo no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 1 em diante, alguns versículos, que nos diz assim a Palavra do Senhor. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino pôs-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e a vendo, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém. Vamos meditar um pouquinho nesse texto? Aqui poderíamos dar um tema a esse texto. Atitudes de uma mãe em tempos de crise. É isso. Porque essa criança nasceu numa época muito difícil. Numa época em que o povo de Israel estava sendo afligidos pelo rei do Egito. Um rei que não conhecera José e nem a sua história da sua descendência, de seus pais, que já muito haviam falecido, e os filhos de Israel eram da geração, porém seus pais já não existiam mais. José, Jacó e todos os seus filhos já haviam falecido. E os anos se passaram. Agora esse rei começa a observar um rei maligno, com intenções malignas. Ele começou a observar que o povo de Israel crescia muito, se multiplicava a cada dia. E ele começou a afligir o povo. Os homens eram submetidos a trabalhos forçados, e com barros, tijolos, e colocavam os filhos de Israel a edificar cidades, a trabalhar duramente para que eles adoecessem e fossem morrendo, para que diminuísse a sua descendência. Porém, Deus era com seu povo, porque Deus guarda os seus. E mesmo quando eles são afligidos por algo, Deus os fortalece, Deus os encoraja. E é isso que Deus fazia com o seu povo a cada dia. Mas eles eram afligidos pela liderança do Egito, comandado pelo rei, com intenções malignas.
de aniquilar aquele povo e destruir o povo de Israel, mais o Senhor abençoava o seu povo. E foi aí que o rei, um determinado dia, chama as parteiras e diz para elas que elas têm uma missão para cumprir. Elas teriam que, quando as hebreias dessem a luz, elas não deixassem os meninos viverem, só as meninas. Os meninos tinham que matar ali quando nascessem. Mas aquelas parteiras temeram a Deus e não obedeceram o rei, desobedeceram suas ordens, colocaram as suas vidas em risco pelo povo de Israel, por temer a Deus. Elas entendiam e conseguiam ver que Deus abençoava aquele povo. Quando o rei soube e viu que não estavam morrendo os bebês, meninos das hebreias, ele chamou elas e disse: o que tu fizeste? Não me obedeceram? Os meninos continuam vivendo, nascem e continuam vivendo? Elas disseram, elas montaram uma estratégia, né? Rei, quando as mulheres de Israel, as hebreias, elas são vivas, elas não são como as nossas. Quando elas chamam as parteiras, elas já deram a luz a seus filhos. E o povo continuou mais pesado, mais jugo o rei colocou sobre os filhos de Israel. Mais eles se multiplicavam, mais eles eram abençoados por Deus. Ao ponto do rei dizer, não, tem que fazer alguma coisa. Chamou lá os guardas, a liderança, né? Que eram comandados por ele, e deu uma ordem. Pega todos os meninos, todos os bebês, todos os meninos dos hebreus, lancem no rio. Lancem no rio, no Nilo. O Nilo era um rio cheio de crocodilos, um rio muito perigoso. E foi nessa época que os meninos estavam sendo lançados no rio, que os meninos estavam sendo mortos por ordem do rei, que nasce aqui o menino do nosso texto, o menino de Joquebede. Joquebede foi escondendo o seu filho para que os guardas não observassem, para que ninguém pudesse ouvir o choro do seu bebê. E ela escondeu ele, guardou, e a matança continua lá fora, e ela aqui com seu bebê escondidinho. Ela conseguiu fazer isso 3 meses. Ela viu que não era mais possível. Tinha guarda por todos os lados. De um momento para o outro, alguém ia contar que naquela casa tinha um bebê, de uma hebreia. Eu creio que ela começou a orar a Deus, o que eu vou fazer para não ver o meu filho morto pelas mãos dos soldados? O que ela fez? Entrou no coração dela preparar uma barquinha, um cestinho, para colocar o seu filhinho dentro. E ela pegou e começou a preparar aquela barquinha com um cestinho. E ela precisou usar betume. Eu fico observando a fé dessa mulher, a coragem, a determinação dela. Ela precisou preparar aquele cestinho com betume. Ela precisou testar para ver se não entra água dentro. Porque aquele cestinho passaria a ser um barquinho para o seu bebê. E ela preparou aquele cesto com muito cuidado, com muita determinação, com certeza orando a Deus, com certeza o seu rosto banhado em lágrimas, com certeza. Mas ela preparou. Quando ele estava pronto, ela coloca o seu bebê dentro daquele cestinho. E ela vai com o cestinho com a sua filha à beira do rio. Aquilo não chamaria a atenção de ninguém, porque as mulheres iam com os seus cestinhos à beira do rio,
com roupas para serem lavadas. Talvez por cima daquele bebê, daquele cestinho, ela deixou só o rostinho ali de fora, mas se encheu de roupa, porque era a roupa que ela estava levando. Não despertava atenção em guardas, em ninguém, porque era o cesto de roupa que as mulheres acostumavam ir ao rio para lavar. E ela foi com o seu bebê, com o seu menino. Lá ela afastou os juncos à beira do rio Nilo, colocou o cestinho do seu filho entre os juncos. E foi para casa, com certeza, foi chorar, foi orar a Deus para que guardasse seu menino. E a sua filha ficou de longe cuidando. Talvez ela disse: mãe, fica tranquila, eu vou ficar olhando, eu vou ficar cuidando. De longe. Ficou observando. E em dado momento, sabe o que acontece? Despertou um desejo grande no coração da filha do rei, da princesa, de tomar um banho no rio. E ela desce acompanhada das suas moças para tomar o seu banho. Devia estar muito quente. E ela está lá tomando o seu banho quando as moças, quando elas observam, elas ouvem um choro. Era choro de uma criança. Era choro de um bebê. Que isso? De onde vem esse choro? Procuro e procuro. Olha, um cesto, vem daquele cesto. A providência de Deus havia sido tomada. Aleluia. Deus observava os primeiros momentos que Joquebede começou a preparar o seu cestinho. E a princesa mandou que trouxesse o cesto dela. Quando abriram o cesto, havia um lindo bebê que chorava. Um bebezinho de 3 meses. E a princesa entendeu que era uma criança das hebreias. Eu acho esse texto maravilhoso. Eu vejo nesse texto a determinação de uma mãe, a fé de uma mãe em Deus, a coragem de uma mãe. Mas não pensa você que foi difícil, que foi fácil para Joquebede largar a borda do cesto, porque não foi, não. Quando ela largou o cestinho lá, eu acho que ela não conseguia largar a borda do cesto. Ela não conseguia largar. Talvez ela dizia: Deus, é o meu filhinho que está aqui dentro. Como é que eu vou largar a borda desse cesto? Eu não consigo. Larga, Joquebede. Eu creio que o Espírito de Deus falava ao coração dela: confia em mim. Solta a borda do teu cesto. Entrega nas minhas mãos, aos meus cuidados. Eu tenho uma palavra de Deus para você, né? Através desse texto. Você quer vitória sobre a vida dos teus filhos, não é? Quando é que você vai largar a borda do cesto? Quando é que você vai largar a borda do teu cesto? E dizer: Senhor, está nas tuas mãos. Entrego para ti esse problema, porque eu não posso mais resolver. Eu não consigo mais fazer nada a não ser orar a ti. Está nas tuas mãos, Senhor, entra com providência. Quando é que você vai fazer isso? Deixa a irmã Isabel te dizer. Quando você largar a borda do cesto e parar de querer resolver tudo a teu modo, Deus vai entrar com providência e o teu problema vai ser solucionado. Assim como foi para Joquebede. Aleluia! Seu filho foi criado, sabe por quem? Por ela mesma.
com uma diferença: recebendo um salário todo mês, amamentando o seu bebê, seu filhinho, não só com o leite materno, mas com o leite espiritual da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor, ensinando a seu menino o caminho que ele deveria de seguir. E agora, sem perseguição, porque para os soldados e para todos, aquela mulher era uma cuidadora do filho da princesa. Pensa nisso. E quem foi Moisés? Leia na Bíblia, dá continuação a esse texto, que você vai entender quem foi Moisés, se você não sabe ainda. O grande líder de Israel, que Deus preparou, que Deus guardou, que Deus capacitou para libertar o seu povo do Egito. Medite e não esqueça, mãe, largue a borda do teu cesto. Largue a borda. Para de ficar agarrada ali ao problema, querendo fazer as coisas a teu modo. Deixa Deus agir. Entregue nas mãos do Senhor e confie nele, como diz sua palavra. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, porque o mais, tudo ele fará. Deus abençoe. Medite, irmã Isabel. Mas existem aqueles que não se dão.